word, I would say that the results we're seeing today have a very long-standing tradition in Chile. Thank you very much, Marcelo. Thank you very much, Dr. Andres. And now I would like to pass it to Dr. Heber Pinto to give us an answer on that question. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Jesus, Marcelo, Dr. Andrés, todos vocês, agradeço o convite. A exemplo do que o Dr. Andrés falou em relação ao Chile, o Brasil também tem uma tradição importante no Sistema Nacional de Imunização. É muito importante entender a estrutura desse sistema, o conjunto de imunizantes que fazem parte desse sistema, olhando para a década de 80, quando foi criada a Constituição Brasileira de 1988, e saúde passou a ser entendido como direito do cidadão e dever de Estado. Então, foi entendido como um direito social universal, portanto, a todos os brasileiros e as brasileiras, e isso tem que ser garantido pelo Estado. Na década de 90, começou a ser implementada uma robusta rede de atenção primária no país. Essa rede de atenção primária ela tem em torno de 40 mil unidades básicas de saúde e elas cobrem aproximadamente 2/3 a 70% da população. Por que isso é importante? Porque é essa infraestrutura mais decisiva nos processos de imunização. O Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele tem aproximadamente 19 imunizantes. E já há uma estrutura importante, tanto do governo federal quanto das províncias, dos governos estaduais, com uma logística de distribuição de imunizantes e o que a gente chama de uma rede de frios para a conservação e aplicação dessas vacinas. Então, como o Brasil tem esse Sistema Nacional de Imunização, com uma capacidade de vacinar, por exemplo, em alguns momentos históricos, 2,5 milhões de pessoas por dia, então é um sistema bem robusto que já funcionava há mais tempo. Apesar disso, nos últimos anos, em especial nos últimos 6 ou 7 anos, a gente vem percebendo uma maior dificuldade de vacinar a população por reações mesmo a pessoas não quererem ser imunizadas. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos. Em 2020 e 2019, menos da metade dos municípios brasileiros atingiram metas do programa de vacinação. Metade dos municípios, portanto, não conseguiram atingir as metas. Então, isso trouxe, de um lado, uma herança muito positiva, com logística, tradição, infraestrutura e equipes preparadas para vacinação, mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, nós acompanhamos um aumento da resistência da população a se vacinar. Como não é obrigatório que a população se vacine, é fundamental que tenha campanhas educativas e envolvimento da população para que elas façam adesão às estratégias de vacinação no Brasil. Dr. Heber Pinto, thank you so much for that. I would like to now follow up with a question of when we were discussing this previously, we noticed that both Brazil and Chile have stellar history with vaccinations in their own countries. However, COVID forced us to look at how countries need to be able to cooperate regionally and have their shared experiences in order to boost their own national vaccination efforts. We wanted to know how can countries cooperate to enhance their local vaccination capabilities and whether that has happened in the past over these past 12 months. I'll just leave this question up for whoever wants to grab it. I can start briefly, Marcelo, and I think it's very important that we share best practices. It's a must that our countries share the accumulated experience so that we can build the capacities within each of our countries. It's very difficult
to share vaccines, for example, if different countries have different capacities, because it's not only about sharing the vaccines. We need to share the knowledge, we need to share the practices behind that. That's one thing. The second is that, at least in Chile, we joined the COVAX program. The COVAX program ensures that countries that are members of this, then the vaccines can be shared within different countries, and especially within the most vulnerable populations within that country. So that is a very, I would say, it's an international program that allows countries to have access to vaccines, even if individually they have difficulties in gaining access to vaccines when the demand is very high. And we have joined that program, and we've received actually some vaccines due to the COVAX program that have been distributed to the ones that need it the most. I would like to mention, in addition to that, something that Haider also mentioned in his intervention, which is that part of the success of the Chilean vaccination campaign has also to do with the fact that it's voluntary, and it's based on a principle of equality. It's a free vaccine, and I think Haider mentioned something along these lines. But when we talk in many of our countries, when we talk about social justice, when you talk about equality so much, we also have to be very proud that we're having a public policy in difficult times which has equality in its center. This is the same vaccines. At least in Chile, we have several options of vaccines, not many, but we have 3 or 4 vaccines that are being implemented in the program, and those vaccines are available to the entire population, and it's available for free. So the country, the state, the government takes care of this, and when we have these demands of social equality, I think it's also important to stress the fact that this is a social policy, a public policy, which has equality in its center. So it's not just about sharing with the rest of the countries the experience. It's also about establishing public policies that really have a social justice principle at its core. Muito interessante a fala do Dr. Andrés. Queria destacar 2 pontos, né? Um primeiro ponto é justamente essa ideia, né, da distribuição, se ela teve ou não fatores de equidade, né? Então, isso é muito importante porque essa rede de atenção primária no Brasil, ela está mais presente nas áreas que mais precisam. Então, isso é interessante porque, na medida em que as vacinas são gratuitas e essa rede logística ela está mais presente nas áreas mais vulneráveis, a gente consegue ter uma abrangência importante no sistema de vacinação. No Brasil, aproximadamente 20% da população elas têm algum tipo de plano de saúde, né? Seguradoras privadas de serviços de saúde. Mas esta população também se vacina no sistema público. Então, é interessante que o sistema público cobre a população que não tem planos de saúde, e também esses 20%, eles precisam, né, adquirir a vacina no sistema público, porque a distribuição de vacinas no Brasil está exclusivamente no sistema público, sendo também as mesmas vacinas. O que precisou de fazer uma coordenação do Estado, capacitação de municípios, né? O Brasil é um país que ele tem uma federação trina, né? Ele tem a União, 27 estados e mais de 5.000 municípios. Vários desses municípios com muito pouca capacidade. Então, o país ele tem que fazer um exercício de transferência de tecnologia, de preparação de equipes, etc. E agora, na pandemia da Covid, em especial, porque algumas das vacinas elas precisam serem conservadas
em temperaturas mais baixas do que as temperaturas do conjunto das outras vacinas do nosso Sistema Nacional de Vacinação. Então, isso foi um aprendizado, onde algumas vacinas que precisam ficar com temperaturas bastante negativas, essas vacinas precisaram ser concentradas em municípios e estados com uma capacidade maior. Então, não dava para distribuir todas as vacinas a todos os lugares. Precisava concentrar nas cidades maiores as vacinas que exigiam temperaturas mais baixas, né? Infelizmente, o Brasil também participou do consórcio COVAX, mas o fato é que o Brasil ele acabou não desenvolvendo estratégias de cooperação horizontal. De um certo modo, porque a gente está vivendo uma situação meio atípica no Brasil, porque o país, que sempre foi uma referência, né, regional em relação à vacinação, infelizmente nós tivemos uma postura pelo governo federal, que foi uma postura de desvalorizar o processo de vacinação. Como o Brasil é uma federação, isso fez com que os estados, pela primeira vez, tivessem que assumir as estratégias de vacinação. Então, aquilo que dependeu do governo federal, seja para a cooperação, o Brasil tem fronteira com 9 países, né, na América do Sul. Então, seja estratégias de cooperação, seja outras estratégias, elas foram prejudicadas por essa postura de não valorização do processo de vacinação por parte do governo federal. Então, por exemplo, no próprio consórcio COVAX, o Brasil aderiu ao mínimo de vacinas que cada país poderia aderir. Então, há essa situação de dubiedade, mas o que faz com que o Brasil tenha o estágio atual de vacinação, em grande parte, é a história e a institucionalidade do sistema público de saúde e também a ação dos governos estaduais num país que é uma federação e não depende de tomar as iniciativas exclusivamente do governo federal. Thank you very much for that very insightful answer, Dr. Helio Pinto and Dr. Andres Kuf. Now, I think this is a perfect segue to go into the second point, which our second pillar for discussion was going to be talking about the creation of the vaccination strategies in Latin America. And as both of you mentioned, there were some decisions that have to be made when it comes to logistical constraints, political expertise or political willingness to actually execute the vaccination strategies, and so on and so forth. Now, Barack Obama once said that resource allocations are more than just numbers on a page. They are an embodiment of our values. As we know, both Chile and Brazil have taken decisions on where to send the vaccines and how to execute the vaccination strategy based on some concerns or constraints that you have mentioned. So our question to you is that whether have recent findings suggested alternatives or affirmed your decisions on the vaccination priorities made 6 months ago or when the vaccination process started? Dr. Andres Kuf, if you would like to go first on this question. Well, I think what we've seen in the last vaccination campaign is that, or we've seen something that we hadn't seen before, which is that the vaccination program happened simultaneously to the development of vaccines. So making decisions a year ago is really talking about decisions that were made in a completely different scenarios where none of the vaccines were approved internationally by any agency. Many of the vaccines had not entered phase 3 clinical trials. So the decision had to be made very, very early on when vaccines were not available. And this is something that is super unique to this particular pandemic. A year and a half ago, in April 2020, when we started talking about this, the discussion had to be with the scientific community because no one knew what vaccines were going to be available. And so I think the discussion that we had back then, today, proved to be completely correct, which is
we need to focus on the vaccines that were advancing on clinical trials. We, as many of other countries did, and the World Health Organization did as well, we were surveilling all the vaccines that were being developed in phase 1, 2, or 3 clinical trials. Very early on, we decided to get in touch with the different laboratories that were developing these vaccines. We knew that having an early relationship with these labs was going to be useful in the future. And to that, the scientific community was absolutely key, because they had the connections before. They were collaborating on scientific projects for other vaccines. They had been collaborating for many, many years. And so the decision made very early on was to be part of the process of the development of the vaccines. As that got along, and the vaccines were approved in the different clinical trials and the different phases of the clinical trials, then conversations would turn into supply, and into dates, and into prices, and into distribution and logistics, etc. But the first conversation was about the development of the vaccines, and Chile got involved in 4 of them. We got involved in clinical trials for Sinovac, for Oxford, for Janssen, and for CanSino. 4 clinical trials that were performed in the country that opened the discussions, opened the negotiations, so that a few months later, we could start talking about supply. And so I think that basic decision was absolutely key. And then, of course, then the negotiations that also started very early allowed us to guarantee some supplies very early on. And I think that was also a very, very correct decision. Also, the fact that the vaccine had to be voluntary, the vaccination had to be voluntary. And so I think in general, the early response proved to be very useful in our case in Chile. Neste caso, a gente tem um exemplo que é quase o contrário, quando a gente compara o Chile e o Brasil, infelizmente, né? O Brasil ele demorou muito em adquirir as vacinas. O Brasil, pela história do Brasil, né? Pelos recursos disponíveis que estavam para o programa de imunização, o Brasil teve um atraso injustificável, né? O que acabou acontecendo foi que, primeiro, teve uma decisão equivocada em centrar toda a estratégia em uma vacina só. Ao contrário do Chile, ainda que estivesse acontecendo, por exemplo, em estudos clínicos no Brasil, o governo federal ele tratou de garantir apenas uma vacina no primeiro momento, no ano de 2020. Né? No Brasil, a gente está com 4 vacinas. 2 delas têm parcerias, né? Tanto a Oxford quanto a Coronavac, têm parcerias entre Brasil e Inglaterra, né? E Brasil e China, e são desenvolvidas no Brasil. Outras 2 vacinas são importadas. Mas o que acontece? Primeiro, se teve uma estratégia que centrou em uma vacina só, mesmo assim com lentidão. Nós temos exemplos de, em média, as negociações das vacinas, entre o início da negociação e a conclusão, a assinatura do contrato, demoraram em torno de 5 meses, num momento de emergência, né? Demorou para começar a fazer as negociações e demoraram 5 meses para poder concluir as negociações. No caso, por exemplo, da Pfizer, esses 5 meses são mais de 5 meses, são mais de 330 dias entre o início, a oferta da Pfizer e conseguir fazer a aquisição das primeiras vacinas. Então, teve um equívoco. O governo federal ele não apostou na estratégia da vacinação, de maneira que ele demorou para iniciar a vacinação e fez decisões equivocadas. Isso focou em uma vacinação só, uma vacina só, e, além disso, fez a adesão mínima no consórcio da COVAX. O segundo elemento é que os estados do Brasil, percebendo essa demora, tentaram fazer processos autônomos. Mas, para que as vacinas pudessem ser importadas, precisava da concordância do governo federal. O caso do consórcio Nordeste, por exemplo, é um exemplo claro disso, onde se fez o contrato com o fundo russo, né,
para poder importar as vacinas Sputnik. Foram garantidas 37 milhões de doses, uma população total no Nordeste em torno de 56 milhões de pessoas. E o que acabou acontecendo é que, depois de mais de 3 meses de negociação, as vacinas não puderam ser importadas porque não houve a concordância com o governo federal. Então, nesse aspecto, as decisões foram muito ruins no Brasil. Demorou-se muito para vacinar. Com a escassez de vacinas, as decisões elas não eram decisões em torno da capacidade de vacinar. A capacidade de vacinar excede em muito a disponibilidade de imunizantes para essa vacinação. Então, tiveram que ser priorizadas as populações. A primeira prioridade foi para a população com mais de 60 anos, depois tentou-se combinar a idade com doenças crônicas ou fatores, que são fatores que propiciam, né, que as pessoas tenham episódios de Covid grave. Então, a tentativa de priorização no Brasil teve a ver com isso, mas também, mais uma vez, na medida em que o governo federal não conseguiu organizar isso, os estados e mesmo municípios usaram estratégias diferentes. Então, o Brasil é um lugar que a gente tem estudado muito essas diferentes estratégias, porque não teve uma estratégia só para o país, tiveram dezenas de estratégias em termos de prioridade de vacinação. Excellent. Thank you so much for that answer. Now we are moving on to our third point in the list for the panel, and this is dealing with what we've seen a lot in the news and in reports by the United Nations, talking about the inequalities in vaccine distribution in Latin America. I would like to start by talking about international level inequalities, so between countries and one country and another. We know that vaccine procurement has been a challenge for less economically developed countries and more economically developed countries alike. However, these challenges were different. What were the largest obstacles your country has faced in the acquisition or procurement of vaccines? And have diplomacy and strategic foreign relations have been sufficient to secure doses from vaccine-producing countries, or did the strategy have to look at other factors at play? I would like to give the word to Dr. Heider Pinto to begin with this discussion. O maior problema que nós tivemos aqui no Brasil foram as decisões do governo federal, isso sem dúvida alguma, né? Havia recursos para poder adquirir as vacinas. Num primeiro momento, poderia ter utilizado estratégias com uma diversidade de vacinas. Exemplo, né? A primeira vacina que ficou disponível no Brasil, ela foi uma vacina que não foi um investimento do governo federal. Foi um investimento do estado mais rico da federação, que é o estado de São Paulo. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, o estado de São Paulo tem aproximadamente 44 milhões. Então, foi um investimento do governo de São Paulo, junto a um instituto público que fez a parceria com a China para a produção da Coronavac no Brasil. Então, para dar exemplos, né? Então, a principal dificuldade foi a não priorização da vacina pelo governo federal. Então, esse foi o primeiro problema. O segundo problema, e agora, infelizmente, a gente está tendo apurações no Congresso Nacional, etc., foram de escolhas equivocadas em relação a certos distribuidores, né, de vacinas, onde, infelizmente, o Congresso brasileiro, o Senado brasileiro está apurando, mas também aconteceram estratégias com possibilidades de corrupção na escolha dos distribuidores de vacinas. Tirando esse elemento, que é um elemento administrativo, nós entramos no segundo elemento, que é mais da capacidade que o Brasil teve de conseguir, via fatores econômicos, né, adquirir as vacinas ou, como você bem falou, Marcelo, pela diplomacia, tentar liberar insumos. Vou dar o segundo exemplo. Nós tivemos dificuldades na produção de vacinas no Brasil porque nos faltou insumos da matéria-prima das vacinas. E alguns desses insumos, em especial no caso da Coronavac, que são insumos que vinham da China, eles foram dificultados por relações conflituosas do governo federal com a China.
Então, tivemos problemas diplomáticos. Ao contrário da gente ter tido a diplomacia como facilitadora, nós tivemos a diplomacia como dificultadora. Tiveram crises diplomáticas entre o Brasil e a China no período recente, o que prejudicou a importação de insumos. Então, o governo federal entrou em conflito, né, diplomático em algumas situações com a China, e o governo de São Paulo, que produz a vacina Coronavac, passou a ter dificuldades na produção dessas vacinas, por não contar com a importação de certos insumos. Do ponto de vista econômico, também teve uma escalada nos valores das vacinas. O Brasil ainda conseguiu mobilizar recursos para poder, mesmo com a escalada dos valores, haja vista a grande demanda, né, dos Estados Unidos, da América do Norte, da Europa, para a aquisição de vacinas, o Brasil ele teve que mobilizar mais recursos, porque ele demorou para tomar a decisão de comprar, e quando ele foi comprar essas vacinas, as vacinas estavam mais caras. Então, esse foi um outro fenômeno que prejudicou a compra e o início do processo de imunização no Brasil, que tem a ver com a demanda mundial, obviamente. Agora, nós não verificamos no país um mapa, por exemplo, quando a gente, infelizmente, olha o mapa do mundo e vê as situações da África, da Ásia, e coincidem, né, com os países com os menores produtos internos brutos per capita. O atraso do Brasil se explica menos pela capacidade que o Brasil teve de adquirir os imunizantes no mercado internacional e está mais relacionado com os erros estratégicos e a não priorização da vacinação que aconteceu no Brasil. Perfect, Dr. Javier Pinto. Thank you so much. Now, Dr. Andres Kuv, do you have any more comments when it comes to this question? We would love to hear them. Thank you very much, Marcelo. I'm going to do something slightly different, which is, of course, we faced obstacles and challenges, but I'm going to talk about how we turned those obstacles and challenges into opportunities, which is what I think every country needs to do. And I've identified 7 keys to this process from the Ministry of Science. Not all the key points relate to the Ministry of Science, but mostly to the country in general. And I think these 7 points, or sharing these 7 points with you, I think might give us some clues as to things that may be done better. The first point of the 7 is anticipation. This, as I said before, in this pandemic was absolutely key because we didn't have vaccines, and therefore to start thinking about this thing early was key to the process. Anticipation had a lot to do with the scientific community, with having a robust scientific community working in immunology, working in vaccines, working in different kinds of viruses, and having the relationships and the trust with different groups around the world. The first key to a successful process is to start early. The second is that government is complicated. Government is, in general, groups of people, different bodies of power that are difficult to coordinate. Therefore, the second absolutely key point is to coordinate government. In Chile, these meant coordinating 4 institutions: the Ministry of Health, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Science, and the Office of the President. This was done very early on. We established a single task force group working in the vaccine strategy, led, of course, by the Ministry of Health, but with the help of the Foreign Affairs and the Science Minister. So I would say government coordination as the second absolutely key aspect of a successful process. The third
is something that I consider super, super important, especially in these days of fake news and, as we said before, anti-vax movements, etc. And this is that when it comes to human health, when it comes to vaccines, decisions have to be based on scientific evidence. And this is something that we have not seen in many countries. In Chile, the decision of which vaccine to use was based on scientific and technical merit of each of the vaccines. This was possible, again, because we had a scientific community which was very robust, but also because we have a regulatory agency, our Institute of Public Health, which made decisions according to the available scientific evidence of clinical trials that were being performed around the world. This is something that we have not seen in around the world. Many of the decisions about vaccines have been political decisions. We've seen this in the US, we've seen this in China, we've seen this in Europe. In Chile, we make decisions based on scientific evidence, and this is absolutely key. And as we said before, we didn't base all our strategy on one vaccine. We knew that this was a process that was being developed together with the immunization program. So we had clinical trials, we had commercial agreements that allowed us to have several options of vaccines, currently at least 5 in the country. The fourth challenge was to have early agreements with the labs. And in order to do this, we had a very committed effort by our president, Sebastián Piñera, who personally, and with the help of the Ministry of Foreign Affairs, established very early agreements with several labs around the world. This is something that is also based on history, on previous capacities. Chile has, again, a long-standing tradition of free trade agreements. It has an open economy. It's inserted into the global economy, and that made it easier to establish agreements with different labs from different parts of the world. And so we have contracts now with Pfizer, we have contracts with Oxford AstraZeneca, but we also have with Chinese companies like Sinovac and CanSino. So again, early agreements, I think, is a very important aspect to overcome the difficulties. The fifth one is what we talked at the beginning, which is the installed capacities. This is not something that arose in this pandemic. It's something that different countries, and especially Chile, has been building for the past couple of centuries. So we have a healthcare system, we have an immunization program, which is very strong, and we have a network of health workers that helped implement the immunization campaign. So that is the fifth one. The sixth one, I think we've touched it superficially, but it's also very important, is the population was keen to accept the vaccination program. This is something that government did not do against the population. It did it with everyone involved. And this is because, again, we have a culture of immunization. And this is something that, for the countries that do not have it, it's important to build it with campaigns, with information campaigns, with trust in the immunization program, with trust in the immunization decisions. But the program could not be successful if the people are not involved. And here we've seen communities highly involved in the immunization program. And the last one, the seventh key to a successful vaccination campaign in Chile, is information. Is data available for the design, for the following, for the evaluation, practically in real time of the vaccination program. We have
2 or 3 updates daily of the vaccination campaign. We have a very organized calendar for vaccination of first dose, second dose, depending on age, depending on vulnerability, comorbidities, and now we're entering a third dose phase, which is following the same procedures. So I would say everyone has faced enormous challenges during this campaign or during this pandemic, and I think by sharing these 7 keys, I think we can at least share with the rest of you how we've turned these difficulties into opportunities, how we've turned these challenges into good results that place Chile today maybe in one of the top 5 countries in the world for vaccination. Thank you very much. Thank you, Dr. Andres. That was a very insightful analysis of the key points in the Chilean vaccination strategy. Now, I would like to move on to the national level inequalities when it comes to vaccination. The great Gabriel Garcia Marquez is the father of magical realism. He used to say that the magic in his stories were merely Latin American reality, and this is often unbelievable. Inside of both Chile and Brazil, there are entire universes and vastly different realities. Some worlds of want and worlds of need, but also worlds of plenty. How have each of your vaccination plans accounted for the vaccination of minorities and underserved populations? And also, how should older Latin American nations make sure that nobody is left behind when we talk about vaccinations, specifically in the realm of COVID? I would like, if possible, Dr. Andres Kuf, would you like to take this question first? And then we can move on to Dr. Heider Pinto. Thank you. I'm going to be very brief because I've talked too much. But it's a free program. It's voluntary. We have organized the logistics with the difficulties that Heider already described, with some vaccines being kind of easy to distribute, others being more difficult, like the ones that need extra code, like the Pfizer one. And that, I think we've talked a lot about that. I just want to mention one thing, which to us was very rewarding. One of the clinical trials that we developed in the country, it was a clinical trial performed by the universities, not in Santiago, not in the capital, but in the south of the country, with universities playing a very important part in a clinical trial which involved more than 3,500 volunteers. This was done in the south of Chile, and it was done with CanSino. CanSino is a vaccine that is a one-dose vaccine. And so when the vaccine was approved internationally, when it was approved by our agency here in Chile, one dose meant that it was a lot easier to get to some populations that were, for example, far from the urban centers, that had difficulty to travel to get vaccinated. And we, personally, I went down to the south of Chile and joined the vaccination campaign with a single dose for people that had difficulty in accessing the vaccination centers. And so, again, a portfolio of different options allow you to distribute the vaccine also in different ways. Some vaccines are better for some populations. For example, for this particular ones that had difficulty in accessing the vaccine centers, a one dose made a significant difference. People had to travel only once and not twice to get vaccinated. So I think that is just one example of how logistics can play a very, very central part in your question, Marcelo, which is how do we get everyone vaccinated, minorities, people that have less favorable conditions. And it's about ethics, but it's also about logistics. Thank you very much.
uma questão muito interessante a gente compreender, e tem sido muito estudado, tanto na saúde pública quanto nas ciências sociais no Brasil, é justamente em relação a essas desigualdades. Porque o que era o mais fácil, né, o mais comum de se esperar? Que as diferenças socioeconômicas elas teriam um impacto importante. De fato, todos os estudos mostram que no Brasil a taxa territorial de transmissão ela é maior nas populações mais vulneráveis. As populações que não conseguiram parar de trabalhar, que pegam o transporte coletivo cheio, que se expõem à transmissão e que moram em moradias onde várias pessoas dividem os mesmos cômodos. Ao mesmo tempo, alguns estudos mostram que uma região, por exemplo, como o Nordeste do Brasil, uma das regiões com os piores indicadores sociais e econômicos, e que tem 57 milhões de pessoas, né, praticamente aí um quarto da população do país, ela teve indicadores piores no primeiro momento, mas as estratégias acertadas dos governos estaduais relacionadas à vacinação, a isolamento social, às campanhas educativas, etc., elas conseguiram fazer com que, proporcionalmente, os piores indicadores de partida chegaram resultados que são resultados melhores do que outras regiões. Então, isso, nesse aspecto, por exemplo, o Nordeste é muito parecido com o que o doutor Andrés falou, porque se criou um comitê científico, é esse, inclusive, que eu também faço parte, um comitê científico envolvendo as universidades, instituições de pesquisa, e esse comitê científico orientou decisões baseadas em evidência para os 9 governadores do estado do Nordeste. Agora, qual é o fenômeno novo que tem no Brasil, do ponto de vista da desigualdade? É o fenômeno político. O doutor Andrés falou disso também. Houve uma politização do processo de imunização e das vacinas. Essa politização ela trouxe problemas, no caso do Brasil, para vacinas como a Coronavac da China, por ser uma vacina chinesa, ainda que ela seja responsável por 36% das doses aplicadas no Brasil, e também problemas para a vacina russa, Sputnik, por questões políticas, não por questões técnicas. A segunda questão é que, como o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele se colocou contra as medidas de isolamento social e ele se colocou contra o processo de vacinação, a crítica ao processo de vacinação, isso teve efeito em algumas parcelas da população. Estudos mostram, por exemplo, que nos municípios onde no segundo turno das eleições de 2018 o atual presidente teve mais de 50% dos votos, essas populações elas tiveram 300% a mais na taxa de transmissão e 411% a mais na taxa de mortalidade. Qual é a conclusão desses estudos? É que essa população, que ela tem uma afinidade ideológica maior com o presidente, ela se expôs mais. Ela não fez as medidas de isolamento social e são onde nós temos a maior negação em relação à vacina. Então, no Brasil tem um fenômeno novo, que está sendo bastante estudado, que pela politização do processo de vacinação, a gente teve uma mudança disso. Pessoas que estão tomando menos a vacina e pessoas que estão fazendo menos medidas de isolamento social e, portanto, se expondo mais. Então, para concluir, uma perspectiva que alguns anos atrás, a negação da vacina há poucos anos, eram mais de movimentos anti-vacina na classe média e classe média alta brasileira, agora ela é um fenômeno também relacionado às classes populares, mas em especial aquelas pessoas com afinidade ideológica com o atual governo federal, o que é um fenômeno novo desse processo de politização da vacinação. Perfect. Thank you, Dr. Andres and Dr. Hayder, for your answers. Now we're heading towards the last segment of the panel, and that is the transition to mass vaccination in Latin America. We have one question here, and I think Dr. Hayder Pinto already covered this in his last intervention, and it comes to vaccine hesitancy, meaning in Latin America, there was a lot of misinformation with regards to some vaccines, for example, Sinovac in the case of Peru, and about their efficacy. I'm going to put the example of Peru to kickstart the conversation. In the Peruvian reality, there were two separate factions that were at play. On one hand,
some independent media played a very vital role in spreading misinformation with regards to vaccine efficacy. And that had a very impactful effect on the population, which was scared of getting the Sinovac vaccine in Peru. Now, on the other hand, the government cannot regulate media. So what the question is, has vaccine hesitancy challenged vaccination efforts in your respective countries? And if so, given the respect for media that characterizes Latin American governments, what are the other tools at hand in order to control this phenomena? Dr. Heather Pinto, if you would like to go first, and then we can move on to hearing Dr. Andrés Kuf. Essa pergunta é fantástica, Marcelo. No Brasil, nós tivemos o problema, como eu disse, pela postura do governo federal. O presidente da República ainda não tomou a vacina e o presidente da República ele segue fazendo campanhas contra a vacina. O presidente da República ele foi o primeiro a desacreditar a vacina chinesa. Ele chegou a dizer nas várias entrevistas que a vacina ela tinha uma eficácia que era melhor nem tomar a própria vacina chinesa, a Coronavac, né? Então, para vocês terem ideia da dificuldade que é o Ministério da Saúde, institucionalmente, fazendo uma campanha para que as pessoas vacinem e o próprio presidente da República falando o contrário e não tomando medidas básicas. O que aconteceu, né? Primeiro elemento é que o problema das fake news no Brasil também foi muito grande. Só que nós não tivemos os grandes órgãos de comunicação, os grandes veículos de comunicação divulgando fake news. Então, o primeiro elemento foi que os grandes veículos de comunicação fizeram um consórcio de informações e eles começaram a combater as fake news. Então, esse foi um movimento muito importante, onde vários cientistas, pesquisadores, artistas da música, da televisão, do cinema, das artes em geral, eles começaram a fazer uma campanha contra as fake news. O judiciário fez essa campanha. Então, o que aconteceu? Começaram a divulgar fontes confiáveis de combate cotidiano às fake news. Então, isso teve um problema grande em relação à vacinação para os parâmetros brasileiros, né? Porque era um problema que em torno de até mais de 20% das pessoas não queriam ser vacinadas, mas dois fenômenos impactaram nisso. Primeiro, a escalada das mortes, né? Lembremos que o Brasil é o país, está entre os 10 países do mundo onde teve a maior quantidade de óbitos por 100 mil habitantes. Nos países com mais de 100 milhões de habitantes, o Brasil é o que tem a maior taxa de mortalidade proporcional. Então, essa proximidade das mortes do problema, onde todas as famílias conhecem alguém que faleceu de Covid, acompanhado do processo da Comissão Parlamentar de Inquérito, que está instalada no Brasil, isso fez com que mudasse essa postura em relação à vacinação. A última pesquisa que nós temos, né, é uma pesquisa com amostra estatística para o país inteiro, mostra que 92% da população brasileira ou já tomou a vacina ou vai tomar a vacina. Somando, né, com quem já tomou, com quem vai tomar, dá 92%. Então, nós temos um residual de 8% das pessoas, que são as pessoas que ainda não querem tomar a vacina. Então, esse foi um elemento importante, que foi uma campanha articulada por diversos veículos de comunicação, instituições da República Brasileira e também pelos meios de comunicação. Mas é um desafio cotidiano esse processo. Uma outra coisa que o doutor Andrés falou também é esse olhar para a população, que é a população mais vulnerável, e que, por exemplo, aconteceu mesmo aqui, né, de, por exemplo, escolher a vacina da Janssen, que é uma dose só, para a população de rua, para a população indígena, para essas populações que têm mais dificuldade de chegar no sistema de saúde. Mas, por exemplo, entre a própria população indígena, diversas fake news fizeram com que a gente tivesse uma taxa baixa de vacinação da população indígena, que é uma população bastante vulnerável e é uma população que tem taxas altíssimas de morte para o Covid no Brasil, justamente pelos fatores que eu tratei para vocês, de fatores biológicos. Então, para concluir, ao mesmo tempo que nós temos um dado positivo, que foi uma vitória, né, dessas instituições democráticas em
combater as fake news e que trouxe que 92% da população quer vacinar ou já vacinou, ainda assim nós temos números alarmantes, como 15% da população achando que na vacina da chinesa, a Coronavac, tem um chip que é introduzido e que pode monitorar as pessoas. Então a gente vê 15% da população de 200 milhões de habitantes o efeito deletério, né, e cruel das fake news no comportamento da população brasileira. Fantastic, Dr. Heider. Thank you for your answer. Now, Dr. Andres Kuf, we would love to hear about the case of Chile and when it comes to fake news and what the government can do in order to mitigate the effects of this. Thank you very much. I think the vaccination hesitancy or anti-vax movements, I think they've not been a true concern in our experience. We have some dissident voices, mainly in social media, or attached to some extreme political postures. But in general, we've been very successful reaching out to the public with a science-based and evidence-supported public message that the COVID vaccines that are currently used in the country are safe and are effective. And I want to stress once more, the relevance of the scientific community in reaching out with this message. And I want to mention several aspects of this that I think are important. First is that the Ministry of Health has had a very strong scientific support and scientific advice. Our Ministry of Health currently is advised by a COVID-19 scientific advisory board that was constituted specially for the COVID pandemics, but it's also advised by two permanent bodies. One is the immunization program, and the other one is a council for vaccination and immunization advice. So the Ministry of Health has had scientific input from at least 3 different bodies during the whole epidemic. The Ministry of Science has also helped, and we've also had a scientific advisory group in vaccines working with us since the beginning of the pandemic. And therefore, not only we belong and we participate in government as a scientific body, but also we've had advice from the scientific community with a panel of 9 experts in vaccination in the country. The third is that we started performing clinical trials way before the vaccination program began. And this meant that the scientists that were involved in clinical trials that were from many universities in the country were permanently on television, were on radio programs, were in the press in general. So the scientific community, by participating in clinical trials, were also in permanent communication with the public. And so the public knew about vaccines way before we started the vaccination program. And if you ask around today, people know about clinical trials. What is the difference between phase 1 and phase 2 and phase 3? Because the scientists were involved in communicating to the public, not the politicians, not the people that are currently in politics, but the scientists were communicating the safety, the efficacy of the different vaccines that were being used in the country. The fourth, which I think is also worth mentioning, is that we have now a mobility pass. A mobility pass that allows people, especially to transit between regions and between different counties without restrictions.
if they are vaccinated with 2 doses, and if the proper time has passed since the 2nd dose as to acquire the maximum immunity. By having the mobility pass, I think, or having the mobility pass was a great incentive for people to get vaccinated. And we have very good data that when the mobility pass was announced, we had very groups of people being vaccinated to get the mobility pass, and therefore move around with less restrictions. And I think the 5th element, and I think it's been mentioned before, but the press has played a critical role here in Chile. The press has been a platform for investigation, for research also, for research about the data, the information. They have been very open in inviting scientists from around the country to talk about vaccination. We've had many in-depth analysis of the situation in the country, in the situation of the clinical trials, of the different contracts with different labs, and so I think has been very transparent. And transparency, I think, also helps to convince those people that are anti-vax to come forward and to get vaccinated. I'm not sure if we're going to have time to talk about it, because I think it's already closing time. But I also want to mention the fact that we're now looking ahead. We're looking to the future, and we want to establish in Chile the capacities to manufacture. And that is not just having a manufacturing plant, but also having it bound to research and development, to the scientific community, so the vaccines that may be manufactured here in Chile, they also may have the R&D that they need in a rapidly moving field. And in that respect, I just want to end this bit by mentioning that manufacturing today is a very complicated issue. It's very sophisticated. Vaccines are made from components from around the world. And so we need to manufacture in a global economy, looking at many different markets. Chile is a very small country. And so we need to look to bigger markets, to bigger populations, and fulfill 2 goals at the same time. One is a public health goal, and the other one is to have an enterprise that will have the sufficient volume to be sustainable and to be attractive to investment. Thank you very much. Perfect, Dr. Andres, and I'm really glad to hear that that's in the future for Chile. It's definitely great for the country, but also the region. Now, I would like to move on before closing statements to talk about 2 questions that were posed by the public. One is a question for Dr. Heider Pinto by a Brazilian student. And it says, Dr. Heider Pinto, how do you assess the tension between the technical and the political, which appears in the interference of the federal government in the PNI, the National Immunization Plan, regarding the definition of priority groups for vaccination against COVID? As it is well known, the definition of priority groups, it says, doesn't reflect the mortality rate by occupational groups. Maids, taxi drivers, and gas station attendants are forgotten. I believe that there's a question more of what's the role of the political side in comparison to when it doesn't agree with the technical side in planning the vaccination plans. Excelente questão. Quero reforçar a fala do Dr. Andrés, em primeiro lugar, em relação à necessidade dos países da região conseguirem desenvolver tecnologia, né, para desenvolver as vacinas. A gente, apesar, né, de tudo que eu disse, as universidades brasileiras, mesmo sem um suporte do governo federal, elas investiram no desenvolvimento de vacinas. Eu também tenho a dizer que tem 3 vacinas brasileiras, né, sendo produzidas nesse momento, estão em teste clínico, que é uma coisa importante para o horizonte de se pensar 2022,
a vacina em relação à Covid. Em relação a esse tema, né, do político e do técnico, é isso, né? A gente viu dois casos diferentes. A gente está vendo a situação do Brasil, onde houve uma politização do processo de vacinação, uma politização da pandemia, o que teve efeitos epidemiológicos quando a gente considera a população, na medida em que, estatisticamente, as pessoas de uma determinada ideologia elas têm uma taxa maior de transmissão e uma taxa maior de mortalidade. E temos o outro exemplo do Chile, onde o Chile tentou fazer um movimento onde as instituições, em especial a comunidade acadêmica e científica, ela assumiu um protagonismo nesse diálogo. Então, eu acho que para vocês que estão analisando e estudando isso, acho que não podia ter sido melhor essa escolha, né, do Brasil e do Chile para a gente poder identificar essas diferenças, né? O que foi forte no Brasil e que ajudou, em certa medida, a mitigar esse problema foi justamente o investimento no Sistema Único de Saúde, nas instituições de pesquisa, que mesmo com o governo brasileiro orientando, né, contra as evidências científicas, a gente conseguiu ter a situação do país, embora, né, um número de mortes muito acima do que seria esperado, e a gente está, infelizmente, liderando, né, a proporção de mortes no Brasil. A situação seria pior se a gente não tivesse contado com uma atuação firme das instituições brasileiras e desenvolver a vacinação, chegando agora a 52% da população vacinada, 23% da população já imunizada com as 2 doses ou com as vacinas de dose única. Em relação a essa pergunta foi muito inteligente. O que é o elemento importante? O elemento importante não é só a modelagem da política, mas também as condições de operacionalização da política. Então, a análise feita pelo estudante que fez a pergunta, ela é fundamental, porque no Brasil, o que se priorizou foram elementos que eram passíveis de serem identificados nos sistemas de informação da saúde. Então, o sistema de informação da saúde, ele consegue identificar claramente a idade das pessoas. Então, esse era o critério mais forte, né? E com menos chance de erro, porque você consegue operacionalizar esse critério pelo sistema de informação e por um critério simples, que é qualquer documento de identificação. Um segundo critério, ele tinha mais dificuldades, ele trouxe problemas, que foi o critério de vulnerabilidades associadas a comorbidades. Municípios com sistemas mais informatizados tiveram mais facilidade de ver quem era hipertenso, diabético, pessoas transplantadas, pessoas com algum tipo de imunodeficiência, etc. Municípios menos informatizados geraram um problema. As pessoas terem que ir no sistema de saúde, fazer uma consulta médica para receber um atestado de que tinha comorbidade, o que fez um problema importante, que foi um problema de sobrecarga no sistema de saúde. Por fim, esses elementos relacionados aos locais de moradia, taxistas, porteiros, pessoas de trabalho doméstico, pessoas que motoristas de ônibus e pessoas que não pela profissão, mas pela profissão obrigava, por exemplo, a pegar o transporte coletivo, eles tinham mais dificuldade de serem identificadas nos sistemas de informação. E por não ter sido podido identificar essas pessoas, elas não conseguiram ser priorizadas, o que faz um descompasso entre a necessidade real e as estratégias de priorização de vacinação. Então, é mais no sentido da dificuldade de operacionalizar essa informação, garantindo critérios de igualdade transparentes que a legislação obrigava que tivesse. Fantastic. Thank you, Dr. Hader, for your answer. And now we have a closing question for Dr. Andres. And this comes from a student also in Brazil, and they're asking for us to zoom into very briefly on the vaccine negotiation process with pharmaceuticals. This is clearly a rough time for a lot of countries, and everybody wants to get a hold of a vaccine. So the question goes asking, what are the challenges in the COVID-19 vaccine negotiation processes? Very briefly describe perhaps what was different from the acquisition process for other vaccines in the past, and how did Chile sort this out? Thank you very much, Marcelo. Very briefly, this was done by the Ministry of Foreign Affairs.
We had contacts with the labs very early. Those contacts were facilitated by the scientific community that had established a trust relationship beforehand. So the Ministry of Foreign Affairs got to know the players from the scientific community and then moved on to close commercial agreements. They were closed with multiple options at the same time. They were closed early, and they were revised constantly because we need to keep this up for the future as well. So it was not done on a single occasion. It was done permanently as a part of a plan of negotiations. And as I said before, taking into account that we needed multiple options. And I think that has been part of the success, is the fact that the Ministry of Foreign Affairs has negotiated through also the embassies that played a key role in Chile as well, to contact different labs around the world. Marcelo, I'm going to have to leave. So I apologize, but I have to leave to join another meeting. And so I thank you very much. It's been super interesting. Haider, thank you very much. A pleasure being with you today, Jesus and Isabel. And thank you very much, all of you, for being with us today. Bye-bye. Thank you, Dr. Andres. Thank you, Dr. Haider. This is it for our panel. We would like to thank you for your presence here, and I'll now give it to Melissa and Isa to continue with the conference. Thank you so much for being here. Thank you, Dr. Haider. Thank you to all of our attendees. This was the last panel of Latin American Voices in Politics, but we still have some activities today, so we're still going to have panelist workshops. If you signed up for them, you should have received the link and your match on Friday. And we're also going to have our closing ceremony at 5 p.m. Brazilian time, and also 4 p.m. EST. So we'll keep this webinar room open, but the only event we'll have here is our closing ceremony in around 2 hours. I also just sent the link for a feedback form, and also for those students who need a certificate of their participation if you want to fill it out. Thank you all for joining us.